Está preparados para os melhores dias da sua vida? Porque Deus tem o melhor para você nesse ano de 2020. Eu creio, grandes conexões, coisas rápidas acontecendo. Deus tem grandes coisas para nós nesse ano. Amém? Pode sentar. Eu estava meditando em casa. Nós sempre recebemos uma palavra, trouxe um arsenal aqui, porque o Senhor falou outras coisas hoje à tarde, e eu corri atrás para preparar, para falar o coração de vocês, e foi uma palavra que falou muito ao meu coração também. Todas as vezes que recebemos uma palavra profética, nós temos que zelar por aquela palavra que recebemos. Muitas vezes você escuta alguém profetizando na sua vida e você esquece do que disseram. Não é assim? A gente esquece. Se a gente não anotar, hoje em dia você tem teu celular e você pode gravar. E eu tenho esse costume. Quando alguém começa a profetizar na minha vida, eu e o Haroldo já pegamos o celular e já botamos lá para gravar, para a gente poder depois meditar no que foi dito. Buscar uma palavra na palavra de Deus para confirmar aquilo que foi dito e para tomar uma posição. O que é que eu tenho que fazer diante dessa palavra? Isso é ser alguém profético, não é? Isso é você tomar realmente posse do que foi dito, a ponto de você lutar por aquela palavra, de você andar em cima daquela palavra. E nós recebemos uma palavra já há 1 ano, 2 anos, vemos caminhando em cima dessa palavra, falando sobre algo novo. E o Senhor tem falado ao nosso coração sobre gerar, sobre nascer, sobre nascimento. Vai nascer, vai acontecer, tem alguma coisa vindo. E a gente foi gerando expectativa no coração, como aquela mulher grávida, que fica em expectativa, esperando que alguma coisa vai mudar, que vai acontecer, que vai nascer, que vai romper a bolsa. E quando foi o finalzinho desse ano, quando foi o ano novo judaico, o Senhor falou ao nosso coração sobre agora vocês vão ter que aprender a cuidar da criança. Agora vocês vão ter que aprender a cuidar daquilo que nasceu. Amados, algo nasceu na sua vida em 2019. Pastora, mas foi tão difícil. Foi difícil, porque você estava em trabalho de parto. Doeu, porque você estava em trabalho de parto. Enquanto nós estávamos vindo para cá, o Senhor falava a respeito dessa igreja ao meu coração. Vocês são uma igreja profética, claro, apostólica e profética aqui. Muitas coisas aconteceram nessa cidade a partir de vocês. Tem coisas que acontecem na cidade que vocês oraram aqui dentro, ninguém sabe. Estou certa disso? E o Senhor tem um tempo para a gente colher essas promessas. Tem uma hora em que essas promessas, essas sementes, como ela foi falando aqui da medida e da sementeira, há um momento em que essa sementeira começa a transbordar. Há um momento em que o Senhor vem dizer agora, os frutos. Eu entrei aqui e vi essa árvore, e eu até comentei com a menina que estava na porta, que árvore linda, está florescendo. O que significa uma árvore frutífera florescendo? Quer dizer que vai vir frutos. Logo em seguida, a flor é o ventre de um fruto. Então o Senhor vai encher a sua vida de beleza em 2020. O Senhor vai encher a sua vida de alegria. Por quê? Porque os frutos começarão a sair. É um tempo oportuno para isso. Claro, nós devemos olhar o que está acontecendo no cenário profético. Existem rumores de guerras, não é? E coisas acontecendo extraordinárias, que a Bíblia diz que iriam acontecer. E por isso mesmo, nós temos que entender qual é a nossa posição nisso tudo. Qual é o nosso papel nisso tudo.
E uma das palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração, eu quero fluir com vocês. Não quero pregar como se fosse um ensino, nem como se fosse algo tão assim sobre a sua vida, para você primeiro entender o que Deus tem para a sua vida, para esse ano de 2020. Eu entendo que uma campanha de 12 dias significa que cada pastor que vai vir aqui tem uma parte da revelação. Porque a palavra diz que nós profetizamos em parte e em parte conhecemos. Por quê? Porque cada um de nós carregamos uma parte da revelação completa de Deus para o ano que vem. Então não falte na campanha, porque cada palavra, você que está na sua casa ou que vai ouvir depois, não falte na campanha, porque cada palavra vai completar um cenário de Deus para a tua vida. Cada palavra vai dar para você um passo que você tem que tomar, uma decisão, ou talvez um posicionamento, ou um esclarecimento do que você passou, para você poder conseguir depois na próxima pregação, se posicionar de maneira correta. É uma grande bênção fazer uma campanha como essa, porque te posiciona, te direciona. Se eu fosse você, eu trazia um caderno com uma apóstola e os filhos e anotava tudo. Anotava tudo, para quando você estiver passando pela aflição em 2020, você vai pegar aquilo lá e vai falar: não, mas foi falado isso aqui. Não, mas o pastor Washington disse isso. O apóstolo Alessandro que pregou ontem disse isso. Outros que vão pregar aqui disse isso. Não, eu vou me manter firme. Amém? Em Gênesis 26, hoje à tarde nós estávamos ouvindo os áudios de uma reunião que nós tivemos do Águias em novembro. E lá tinha uma palavra profética do apóstolo Washington sobre as nossas vidas. E nós, como temos esse costume, sempre pegamos a palavra, ouvimos a palavra, entendemos a palavra. E diante daquela palavra que Deus usou, o apóstolo sobre a nossa vida, nós entendemos que nós tínhamos que tomar uma posição para esse ano. Uma posição estratégica, de entender o que Deus está fazendo e de entender o que eu tenho que fazer hoje. Em Gênesis 26, fala de Abraão, fala de Isaac. Isaac e os poços. Todos conhecem esse texto? E aí no primeiro versículo fala que ele pensou, primeiro e segundo versículo diz que ele pensou em descer para o Egito, porque havia uma fome sobre a terra, havia uma crise enorme. E aí em algumas bíblias você vai encontrar dizendo que era a segunda fome, porque tinha tido uma primeira, o qual o pai dele, Abraão, tinha passado. E aí teve uma segunda fome. E dessa vez Isaac tinha que tomar uma posição de liderança, porque da primeira vez foi o pai que foi líder. Da primeira vez tinha alguém para guiar, para entender ou até mesmo errar. E o filho ali, com o pai, iria entender o processo, mas quem estava tomando a posição era o pai. O Senhor está nos chamando para uma temporada de porção dobrada. É um momento em que o Senhor está chamando pessoas como Isaac. Em Gálatas 4 fala que Isaac era o filho da promessa, assim como você é. Então olha só, Abraão recebeu uma profecia. Vamos usar o exemplo do apóstolo. O apóstolo recebeu uma profecia sobre a vida dele, para essa terra, por exemplo. E aí os filhos estão incluídos nessa profecia que Deus deu para ele. Agora, como que Isaac vai viver essa profecia? Qual é a parte de Isaac nessa profecia? Ele era o cumprimento da promessa, ele era o filho da promessa, mas não foi ele que recebeu a palavra, foi o pai. Então a primeira coisa que o Senhor vai nos colocar em ordem nesse ano é o nosso chamado. O Senhor vai alinhar o nosso chamado. Nós não vamos mais viver à sombra do chamado de alguém. Nós vamos ser a sequência do chamado de alguém.
Nós vamos ser o cumprimento do chamado de alguém. Para mim isso é muito importante, porque quando você olha o cenário, quando você vê o relógio do mundo, que é Israel, e você olha o cenário, você vê que os dias estão se abreviando, as coisas estão se acelerando, e o tempo, e a palavra diz que no final as coisas iriam se acelerar. Em Amós 9 fala: olha, as coisas vão acontecer tão rápido que vai virar a tua cabeça. Vai ser tão rápido, tanto as bênçãos como as coisas novas, elas vão acontecer tão rápido que se você não estiver pronto, a sua cabeça vai virar, você não vai entender. Isaac tinha que entender o legado que ele carregava. Ele tinha que discernir o que ele carregava, para ele continuar carregando não só o do pai, mas o dele. E uma coisa não está separada da outra. Eu me lembro muitos anos atrás que a gente falava sobre isso, parece que dava a entender que uma pessoa tinha um chamado diferente do outro, tinha que seguir sozinho. Não é isso que Deus está fazendo nessa temporada. O que o Senhor está fazendo nessa temporada é em unidade. E nós comprovamos isso através desse texto de Gênesis, onde logo em seguida, no versículo 3 e 4, fala sobre a bênção que o pai recebeu. E a bênção e a promessa que o pai recebeu é: serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor nos chamou, o Senhor te chamou para você ser uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui vai mais uma revelação profética para o ano de 2020. É um ano de restauração da família. É um ano em que o filho pega o legado do pai, pega o bastão do pai e prossegue. O Senhor trará de volta para casa os filhos que saíram em rebeldia. É um tempo em que o Senhor vai visitar a tua casa, vai trazer unidade de novo, vai restaurar o amor entre vocês. Haverá um avivamento nas alianças. Porque uma das palavras que o apóstolo trouxe lá no Águias, falando sobre o zero, que o zero era aliança, o símbolo de aliança. O Senhor vai restaurar as alianças. Quem toma posse dessa palavra? Mas você quer ser o Isaac da sua família? Isaac teve que continuar a seguir crendo. Se Isaac escolhesse não acreditar mais na palavra, já aconteceu com você, de você receber uma palavra profética e falar: eu não acredito mais que isso vai acontecer? Já aconteceu isso? Eu tô velho demais. Tem coisa que eu mesmo olho e falo: meu Deus, já tô com 45 anos, acho que não tenho mais força. E a gente olha para isso e pensa: não vai, deixa para os mais novos, né? E aí o Senhor diz: não, você tem que continuar crendo. Você tem que seguir crendo, porque você é o filho da promessa, você é o cumprimento da palavra. Você é uma profecia que anda. A sua vida é uma profecia na sua família. A sua vida é uma profecia no seu trabalho. Tem um processo de Deus acontecendo aí, amados. Deus está, eu sempre falo sobre isso porque eu enxergo isso. Deus está construindo um cenário. Tem algo de Deus acontecendo que a gente às vezes não entende, porque a gente não enxerga direito. As lutas, as aflições ou as dores de parto nos deixaram atônitos, a ponto da gente às vezes não entender muito bem o que o Senhor está fazendo. Mas algo nasceu na sua vida, já nasceu. Já está nos teus braços. E agora você precisa saber o que você vai fazer com isso. Isaac estava nessa posição. Ele tinha o rebanho dele, ele tinha a família dele, ele tinha os negócios dele. E a Bíblia diz que ele era um homem próspero, né? Tanto é que em Gerar, na terra do inimigo, ele prosperou. E a irmã estava declarando aqui com as pipocas, e eu estava me lembrando do texto, que tem um momento que diz que Isaac semeou,
em terra seca e colheu a 100 vezes mais. 2020 você vai colher 100 vezes mais. E eu penso que essa colheita não é só financeira, é também financeira, com certeza. Porque nós vamos ser aqueles que financiarão, né, um tempo em que muitas pessoas vão se converter, em que as igrejas vão crescer. Eu sonho com isso, de ver aqui em Mogi, como o apóstolo mesmo já falou também, igrejas enormes, cheias de pessoas, como tem lá em Belo Horizonte. Que a gente vai lá na Batista Lagoinha, a gente não tem aqui. Quem é que Deus vai usar para fazer isso? É você, Isaac. É você. Não olha para a seca. Não olha para o cenário. Nem sequer olhe para o poço. Porque a bênção está sobre você. Onde quer que você for, há uma graça do Senhor liberada sobre a sua vida. E é uma unção específica. É algo particular. É engraçado quando a gente pensa em legado, mas há uma diferença. O filho recebe a parte do pai e continua fazendo aquilo multiplicar com a sua graça, com a graça que ele recebeu do pai. O Senhor fará isso nesse ano. O seu ministério vai se levantar. Eu acredito que o ano que vem, em qualquer época do ano que nós viemos aqui, nós vamos ver a bênção de Deus transbordando. Gente para todo lado. Seu pai, seus filhos, sua família. Porque o que importa, não é? O que nos traz mais prazer é ver nossa família nos pés do Senhor. Há uma graça em 2020 liberada para você para isso. Para a restauração da paixão entre você e seu esposo. E também entre você e o pai. Nesse período de seca, a gente perde um pouco a intimidade com Deus. Porque a gente começa a correr atrás do sustento. A gente enlouquece correndo atrás de sustento. Às vezes sustento não só financeiro, mas sustento para a alma. Porque está seco, porque não tem palavra, porque o negócio está tudo caindo, meu Deus. E a gente correndo atrás dessas coisas, a gente perde o tempo de intimidade com Deus. Em 2020 o Senhor te chama para aliança. Em 2020 o Senhor te chama para perto. Ele te chama para ter experiência com Ele.